Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 ao 18. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Ontem, domingo, nós meditávamos quando Jesus vai se apresentar como o bom pastor, e ele dizia: Eu tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco, e eu preciso conduzi-las. Jesus, ele já falava do amor, ele já mostrava que ele não veio só para os judeus. Ele veio para todos, sem exceção. Ele veio para mim, ele veio para você. Isso se confirma nessa maravilhosa leitura de Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai viver essa experiência, essa visão que o Senhor dá, quando ele vê essa toalha sendo descida sobre ele, e ali haviam vários alimentos que para os judeus eram considerados alimentos impuros, que eles não comiam de maneira alguma. E o Senhor, então, na visão, mandou que Pedro comesse. Mas Pedro disse: De modo algum, Senhor, nunca entrou coisa impura na minha boca. E aí, meus irmãos, vem a resposta do Senhor, que é uma resposta para mim, é uma resposta para você. Não chames impuro
o que Deus purificou. Eu gostaria que você pudesse muito guardar esse versículo no seu coração. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. O Senhor deu a Pedro essa visão porque alguns homens iriam encontrá-lo e Pedro seria chamado para ir na casa de pagãos falar do amor de Deus. Então o Senhor já estava preparando o coração de Pedro para que Pedro pudesse entender primeiro e depois os outros discípulos. Que quando o Senhor falou com eles, que eles iriam pelo mundo pregar o Evangelho, esse Evangelho não era exclusivo dos judeus. O amor de Deus não era só para os judeus. O amor de Deus não era só para os discípulos e para aquele povo, mas seria através dos discípulos que o amor de Deus chegaria aos 4 cantos da terra. Então o Senhor vai dizer: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E quando o Senhor fala isso com Pedro, a visão vai se confirmar quando alguns homens chegam onde Pedro estava e o convida para ir àquela casa, a casa de pagãos. Pedro então chega naquele lugar, anuncia o amor de Deus e algo extraordinário acontece. Quando Pedro começa a falar, o Espírito Santo desce sobre todos eles e todos então são batizados. Meus irmãos, que maravilha! O entendimento para nós dessa palavra é para que o nosso coração se abra de verdade, porque o Senhor disse: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Eu e você somos essas pessoas que foram purificadas pelo Senhor, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. O Senhor confirma que o seu amor é um amor universal. Ele não ama por classe, por posição social. Ele ama a todos sem distinção. Não importa humanamente falando o que nós somos ou o que nós temos. Não importa a nossa vida passada. Ele nos ama. E é Ele que nos purifica. É Ele que nos redime. É Ele que nos dá o dom da vida eterna. E Pedro, quando ele vai contar essa experiência que ele viveu para os irmãos judeus, o coração dele se alegra por saber que esse amor do Senhor é para todos e que o Senhor concedeu também aos pagãos a conversão que leva para a vida eterna. E todos ali glorificaram a Deus. Hoje, eu queria convidar você, olha para o seu coração, olha para a sua vida, olha para a sua história e se alegre, porque o Senhor, Ele nos amou, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, porque o Senhor, como esse bom pastor, Ele foi e vai ao encontro de toda a ovelha perdida. Olha, meu irmão, minha irmã, para Deus não há caso perdido. Para Deus não há problema sem solução. Por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja o seu problema, por mais difícil que tenha sido o seu passado e a sua história, o Senhor quer te purificar. O Senhor quer purificar a cada um de nós. Por isso que Ele derramou o seu sangue precioso. E essa palavra hoje, ela é proclamada nos 4 cantos da terra. E lugares que nós não imaginávamos que um dia essa palavra chegaria. Cada dia mais o amor de Deus vai rompendo fronteiras. Cada dia mais o amor de Deus vai quebrantando os corações endurecidos. Cada dia mais pessoas
estão experimentando esse amor que vem de Deus, porque é um amor real, é um amor puro, é um amor sincero, é um amor para todos. O inimigo que tenta nos acusar, ele trabalha todos os dias para nos impedir de aproximar desse amor. E como eu já disse outras vezes, a estratégia de Satanás é colocar à nossa frente os nossos pecados, a acusação. Mas você sabe qual que é a estratégia de Jesus? Abrir os braços e dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Enquanto o inimigo tenta nos afastar de Deus, o Senhor Jesus, Ele abre os braços, Ele bate na porta do nosso coração e Ele quer nos purificar. Ele quer que cada um livremente possa aceitá-lo, que cada um livremente possa ouvir a sua voz. É por isso, meus irmãos, que nós não temos o direito de condenar ninguém, porque, por pior que seja a história de alguém que você conhece, e essa pessoa na sua vida praticou somente o mal, mas Jesus veio para essa pessoa também, assim como aquele ladrão na cruz, pediu perdão e disse: Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus declarou para ele: hoje ainda, você estará comigo no paraíso. O Senhor, Ele perdoa, o Senhor purifica aquele que se arrepende. E é por isso que nós temos a oportunidade todos os dias de recomeçar. É por isso que o nosso destino está nas nossas mãos e o Senhor nos deu essa liberdade por amor para escolher. Jesus veio para todos e para dizer: você não está condenado. Eu te deixei livre. Eu paguei o preço por você. Agora você tem a oportunidade de escolher o caminho. Agora você tem a oportunidade de decidir qual estrada que você quer trilhar, qual caminho que você quer percorrer, o caminho da porta estreita ou o caminho da porta larga. E Ele nos dá a oportunidade de escolha, porque Ele nos ama. E Ele nos deixa escolher porque Ele respeita a nossa liberdade. Porque quando fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor, nós somos criados com um princípio de temor no coração, mas somos criados livres. E essa liberdade, meu irmão, que muitos têm usado para praticar o mal, é essa liberdade que o Senhor nos dá para dizer sim para Ele e para escolher viver na sua presença. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. O perdão de Deus não está condicionado àquilo que nós achamos, mas o perdão de Deus, ele está aquele coração que se abre, e é Ele que conhece o coração, e é o Senhor que sabe se no momento que nós estamos pedindo perdão, nós estamos realmente dispostos a recomeçar. E a partir dessa experiência, todo aquele povo, os fiéis de origem judaica, entenderam. É para todos, não é só para alguns. E a promessa do Senhor de que um dia haverá um só rebanho e um só pastor, essa promessa, ela vai se cumprir. Essa profecia vai se tornar realidade. E todos os dias, o Senhor quer usar a cada um de nós para que aqueles que ainda estão longe do rebanho, para as ovelhas que se perderam, possam sentir tocadas a voltar para o Pai, a voltar para o aprisco,
a voltar para o lugar seguro, voltar a ser protegidos e guardados pelo bom pastor. Meus irmãos, em Cristo, nós somos chamados para ser um, independente da cor da pele, da raça, independente se tem estudo ou se não tem, independente se é pobre, se é rico. Isso para Deus não importa, porque para Ele todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Todos, sem exceção. Para Deus todos nós somos especiais. Para Ele todos nós temos valor. E eu confesso para vocês que quando, na minha adolescência, no início da minha juventude, eu descobri que eu tinha valor para Deus, eu me alegrei, porque para os homens eu era simplesmente mais um menino da favela, mas para Deus eu era um filho amado. E eu fui descobrindo que o Senhor me amava do mesmo jeito que Ele amava um rico, que o Senhor me amava com um amor incondicional. E isso me fez viver, isso me deu força para superar todas as lutas, para superar todas as dificuldades e para saber que eu deveria sim lutar, que eu deveria andar de cabeça erguida, porque aquilo que para o homem não tinha valor, para Deus era uma joia rara. Eu e você somos pedras preciosas nas mãos do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 41. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia nós te louvamos, porque o Salmo diz: a minha alma suspira por vós, ó meu Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes. Suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Sim, Senhor, que todos os dias nós possamos ter essa sede, que a nossa alma te busque, a nossa alma te deseje, que possamos ter sede do Deus vivo, que possamos estar na sua presença, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus que nos dá alegria, o Deus que preenche todo o nosso ser. Não há nada, Senhor, que se compare ao seu amor, e nós nos sentimos realizados quando nós encontramos o Senhor. Que a nossa alma tenha sede e que o Senhor todos os dias possa ir ao nosso encontro, nós possamos ir ao seu encontro e possamos nos unir ao Senhor nesse desejo de viver para sempre na sua presença. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por estender este amor a todos que creem no poder do seu nome. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.